Nesse vídeo a gente vai falar sobre a vitória do Santos no Clássico Sansão. Bora! Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram na introdução, hoje a gente vai falar do Clássico São Paulo e Santos, jogo realizado aí no Morumbi, onde o Santos venceu por 1-0 com um gol de Morelos. Gente, eu tô muito feliz. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe como o Clássico Sansão é o clássico que eu mais amo, né? E é muito bom vencer o São Paulo. E eu tô muito feliz. Ai, meu Deus. Ai, calma, deixa eu me concentrar. Porque, assim, o primeiro tempo foi bem ruinzinho, né? Assim, das duas equipes. Foi um jogo muito feio dos dois lados. O Santos, ele não conseguiu criar muito também, né? Mas a nossa defesa estava muito bem postada. O nosso meio-campo estava tentando trabalhar ali, mas não estava conseguindo. E o nosso ataque foi inexistente. William Bigode, mais um jogo em que ele foi titular do Santos e mais um jogo em que ele não vai bem. Ele fez o gol na última rodada, né? Só que ele não foi bem ontem, mais uma vez. Assim, na verdade, é até um pouco hipócrita da minha parte falar que ele não foi bem. Por quê? Ele saiu muito da área. Ele saiu muito da área. Muitas vezes a bola até chegava no ataque, né? Tinha um cruzamento dentro da área, mas não tínhamos um centroavante ali. Por quê? Porque o William Bigode não estava dentro da área. Ele saía muito para buscar jogo, tinha hora que ele estava aparecendo ali no meio campo. E daí, quando a bola chegava lá na frente, nós não tínhamos ninguém. Então, isso acabou me estressando um pouquinho, porque ele é que tá fazendo esse papel, né, de centroavante ali. Então, a gente esperava que ele estivesse lá. Vamos falar da defesa, então? Porque na parte defensiva, o Santos foi muito bem. O Santos foi muito bem ontem. Por mais que a gente tenha tomado 2 gols ali, 2 gols que inclusive foram anulados, e no segundo gol o Joaquim tenha falhado um pouquinho, até mesmo o Felipe Jonathan, que entra no segundo tempo, acaba deixando o jogador de São Paulo chegar inteiro na bola ali, né? Mesmo não tendo valido o gol, eu acredito que a gente tem que se atentar nesses pequenos erros, nesses pequenos momentos de apagão. No primeiro tempo, eu achei o Santos, como eu disse, um pouco nervoso de um modo geral, porque não estava conseguindo criar muito. Mas a nossa zaga, a nossa parte defensiva trabalhou bastante e trabalhou bem, né? Tanto o Joaquim quanto o Gil ali. O Gil, mais uma partidaça dele, foi gigante. Ele joga com muita tranquilidade, é um cara muito experiente. E a gente via muita gente falando, nossa, o Santos vai contratar um zagueiro, né, com a idade do Gil. Pois é, a gente tá vendo como a experiência dele tá fazendo a diferença e como ele conseguiu se firmar muito bem ali ao lado do Joaquim, né? Então, eu tenho gostado muito de ver o Gil e toda essa segurança que ele tá passando pra gente nesses jogos. Ele jogou 2 clássicos aí, a gente jogou contra o Corinthians, jogou contra o São Paulo ontem. Ele jogou outros jogos, mas eu tô citando esses 2 clássicos porque foram jogos em que ele foi muito seguro e, assim, gostei bastante mesmo da atuação dele nessas 2 partidas em especial, que a gente, inclusive, saiu ali vencedor no final das contas, né? De forma geral, então, o primeiro tempo foi isso. O Santos acabou encontrando uma certa dificuldade, meio nervoso ali. O São Paulo acabou conseguindo tocar mais a bola, até porque, enfim, estavam jogando em casa, né? A torcida a favor. Então, isso tudo contribuiu bastante para que o São Paulo tivesse a posse de bola, que o São Paulo criasse mais oportunidades. Inclusive, eles chegaram no gol no finalzinho do jogo, faltando menos de 1 minuto para acabar o primeiro tempo, né? E o Luciano marcou, mas ele estava impedidaço e o lance foi, enfim, anulado. Não tem nem como discutir esse lance, porque ele estava muito à frente mesmo. Na volta pro segundo tempo, o Santos já volta com algumas substituições, né? O Morelos no lugar do Pedrinho, que não fez um bom primeiro tempo ontem. O Pedrinho, eu disse pra vocês, né? Na verdade, eu colocava o Pedrinho muito junto da análise que eu fazia em relação ao Guilherme, que um momento ou outro, quando o campo tivesse bom, ele ia aparecer, porque ele é um jogador driblador e tudo mais. Só que ontem ele perdeu muita bola. Eu não gostei do jogo que ele fez ontem, então acredito que ele ainda tá abaixo, ainda não conseguiu se encontrar de fato ali no Santos, né? Mas a gente espera que se encontre logo, porque as fases decisivas do campeonato tá chegando e a gente precisa dos nossos jogadores ali totalmente ligados na partida e no campeonato. Mas enfim, ele não fez uma boa partida, foi substituído, o Morelos entrou no lugar. E o Aderlan, que recebeu cartão amarelo no primeiro tempo, também foi substituído. O Rainer, que tinha começado, né, o jogo ali
já na titular, ele passa pro lado onde o Aderlan atua, né? O lado de fato que ele joga, e o Felipe Jonathan acaba entrando na posição dele ali. O Felipe Jonathan que ficou, que foi, na verdade, poupado, né, no último jogo e retornou no jogo de ontem. O Furt também foi relacionado para o jogo, mas ele acabou não entrando. O Furt também havia sido poupado. Nesse primeiro momento, o Santos ele volta melhor para o segundo tempo, né? Porque a gente, com essas alterações, a gente consegue ter mais presença no ataque, inclusive. O Morelos é um jogador que consegue prender bastante a bola lá na frente. Então a gente acabou conquistando muito mais espaço na parte ofensiva do campo. E isso foi bom porque aliviou um pouco a pressão que a zaga estava sofrendo ali sem parar no primeiro tempo do São Paulo indo para cima e eles tendo que livrar a nossa barra ali toda hora. Com isso, com o Santos indo para cima, a gente começou a criar algumas oportunidades, né? Inclusive o Rafael acabou fazendo uma grande defesa ali. O João Paulo também fez várias defesas no jogo, mas o Rafael fez uma defesaça também. Aos 66 minutos de jogo, o pênalti em cima do Otero. O Otero, ele vai pra bola, ele vai ganhar a frente do defensor do São Paulo, que vem no carrinho ali lateral e acaba fazendo a falta dentro da área. A Edna, num primeiro momento, ela não marca o pênalti, mas ela é chamada pelo VAR, e o VAR, né, analisando ali o lance novamente na telinha, ela acaba marcando o lance penal para o Santos. E na minha opinião foi pênalti porque, assim, o jogador do São Paulo, ele chega, ele não rela na bola. No primeiro momento, eu inclusive achei que ele tivesse de fato relado na bola, mas depois, pelo ângulo, pela câmera lateral, a gente vê que ele não chega a relar na bola. Ele dá o carrinho lateral e ele, assim, assume o risco de derrubar o Otero. Porque se ele não faz a falta ali em cima do Otero, o Otero ia sair livrinho. Ou para finalizar direto pro gol, ou para cruzar ali pro meio da área para alguém chegar batendo. Enfim, acabar matando o goleiro ali. Porque o Otero, ele tava inteiro na bola, inteiraço na bola. Então, o jogador optou por arriscar num lance perigoso dentro da área e, enfim, acabou, como consequência, fazendo o pênalti em cima do Otero. Morelos foi para a bola. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar em relação ao Morelos ali, né, cobrar o pênalti, é que muito se falou que teve que o Guilherme ia cobrar o pênalti, depois o Morelos foi lá e pegou a bola e tal. Gente, pelo amor de Deus, a gente assiste futebol desde quando? Me fala. Tá todo mundo cansado de saber que sempre tem isso. Um jogador segura a bola para pegar toda a pressão do jogador, falando dos jogadores adversários ali, falando no ouvido, e depois, quando vai de fato tá cobrança, o jogador que de fato vai bater o pênalti assume ali o controle da bola para poder, enfim, fazer a batida. Isso aconteceu ontem. O Guilherme tava, enfim, escutando o que os jogadores de São Paulo estavam falando ali para tentar desconcentrar o batedor. E depois, quando vai de fato para a bola, é o Morelos que assume ali para bater. E, enfim, isso acontece em quase todo lance penal que a gente vê por aí no futebol brasileiro, futebol internacional. Então, não vamos tentar causar em cima disso, porque não teve discussão do Guilherme e do Morelos. Não teve. Foi um lance normal, foi algo normal, uma situação normal que acontece sempre que tem um pênalti. A gente tá cansado de ver isso, eu acho que sempre que acontece as coisas com o Santos, as pessoas tentam criar uma dimensão, assim, gigantesca, e nem sempre é isso, né? Então, calma, calma. Morelos vai pra cobrança, ele converte Rafael para um lado, bola para o outro. O Rafael é um baita de um goleiro, pegador de pênalti. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, mas eu confiei no meu atacante, né? Morelos, ele foi lá, converteu 1-0 Santos, e depois que a gente fez o gol, meu Deus, o Santos meio que se desligou de novo. O São Paulo começou a vir para cima. No final do jogo ali, a gente já sabia que teria uma quantidade significativa de acréscimos, né? Para segurar esse resultado, até mesmo ir em busca de mais gols, né? O Carille chegou a fazer algumas outras substituições no jogo, colocando o Nonato, colocando o Marcelinho. No finalzinho ali, colocando inclusive o Rincon, né? Para dar uma certa segurança ali na parte defensiva do Santos. E o São Paulo acaba marcando no final do jogo, ali no lance que eu falei que teve um pouco da falha do Joaquim, um pouco da falha do Felipe Jonathan, coisas que não podem acontecer, porque deixa dois jogadores do São Paulo chegarem inteiraços na bola. Inicialmente, o gol ali acaba sendo de certo validado, né? E o VAR acaba chamando a Edna mais uma vez. Foi o VAR que chamou a Edna, gente. É importante ressaltar isso, eu já falo por quê. E uma vez olhando o VAR, ela viu que de fato o jogador São Paulino, antes
Antes dele finalizar pro gol, a bola rela na mão dele, né? O braço dele tava assim, a bola vem, bate no braço, dá aquela encurvadinha, desce pro joelho ali, onde ele acaba finalizando. E, enfim, a gente sabe que quando o atacante está na área, se a bola bate na mão dele e logo na sequência ele faz o gol é anulado de forma legal. E foi o que a Edna fez. Ela anulou o gol do São Paulo ali no finalzinho do jogo, porque bateu na mão do jogador São Paulino. Certo. Por que eu tô falando várias e várias vezes que foi o VAR que chamou para dar o pênalti, foi o VAR que chamou para analisar esse gol de bola na mão do São Paulo? Porque a gente sabe que a Edna tem um histórico não muito bom em clássicos São Paulo e Santos, onde o Santos uma vez perdeu o jogo por 3-0 em 2022, onde a gente teve 2 pênaltis não marcados pra gente. E o Santos, antes dessa partida em questão de ontem, divulgou uma nota falando que esperava que o jogo fosse realizado da melhor forma possível, que o Santos não esperava ser beneficiado em nenhum momento do jogo, mas esperava que também não fosse prejudicado, né? A nota foi essa, em nenhum momento o Santos contesta, falando, olha, não queremos que a Edna pite nosso jogo. Em nenhum momento o Santos faz isso. O Santos só fala, olha, a gente teve um problema no passado e a gente espera que esse problema não se repita mais uma vez, porque assim, estamos brigando na parte de cima da tabela, temos coisas para alcançar no campeonato, assim como o São Paulo, então a gente só quer um jogo justo para os dois lados. Foi essa a nota do Santos, basicamente. E daí, depois de todo esse rolo que teve no jogo, né, por famosos lances polêmicos, só que para mim não foi nada polêmico, porque o pênalti foi bem marcado, porque, gente, pênalti, claro, eles deram um pênalti ridículo pro Corinthians lá contra a Portuguesa, onde claramente não foi pênalti, e falar que isso daí ontem não foi pênalti, pô, sacanagem. E depois falar que o gol do São Paulo não foi bem anulado, sendo que a bola de fato rela na mão dele e dá pra ver em câmera lenta que a bola bate na mão dele, porque no primeiro momento a mão dele tá assim, depois que a bola passa a mão dele tá assim. Ai, enfim. Aí eu não sei quem foi do São Paulo, da diretoria do São Paulo, que falou sobre isso, falou que o Santos tinha divulgado uma nota, isso acabou coagindo a Edna a marcar essas coisas de forma tendenciosa na partida, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque não foi nem a Edna que marcou, né? Foi o VAR que chamou a Edna para olhar e ela viu, teve a oportunidade de corrigir ali que realmente tinha sido pênalti pro Santos e realmente o gol tinha que ser anulado porque bateu na mão do jogador São Paulo. Então é exatamente por esse motivo que eu estou falando que é importante ressaltar, foi o VAR que chamou, não foi uma decisão apenas da Edna. Porque se o VAR chamou, se ela não marcou o pênalti em campo, o VAR chamou, é porque o VAR achou que foi pênalti. E se ela deu o gol e o VAR chamou para analisar, é porque o VAR achou que realmente tinha uma irregularidade no gol ali. Então, assim, não foi a Edna, foi o VAR. E, na minha opinião, não apenas como torcedora do Santos, né, mas como uma pessoa que acompanha futebol e analisa e tá por dentro das coisas que acontecem nessa questão de arbitragem, eu acho que foram as duas coisas ali muito bem assinaladas. O primeiro impedimento, né, ali não tem nem o que falar, porque tava claro, você não tava horrores à frente do último defensor do Santos. Mas os outros 2 lances que pode gerar uma questão de interpretação ali, eu acho que foi bem marcado. Enfim, depois disso, o Santos ainda sofre no finalzinho do jogo, tá? O Santos sofre, só falo bem pra cima. Acaba, a bola passa raspando ali, o João Paulo fazendo algumas defesas, o coração da gente quase para. Mas a gente venceu. O jogo acabou, Santos 1-0, mais uma vitória no Clássico, 3 Clássicos nesse ano, 2 vitórias. E assim, vitórias onde o Santos contra o Corinthians jogou muito, contra o São Paulo não jogou muito, mas conseguiu sair com o resultado, fez o que precisava fazer. E contra o Palmeiras a gente acabou perdendo, mas de certa forma a gente também jogou bem, né? Mesmo com todas as adversidades que a gente teve naquele jogo. O que eu tenho para dizer para vocês é que estamos classificados para as quartas de finais do Campeonato Paulista, coisa que não acontecia há 3 anos. 3 anos o Santos não se classificava para as quartas de final do Campeonato Paulista. A gente se classificou a gente tá na rodada 8 com 4 rodadas de antecedência. 4 rodadas de antecedência, tendo a melhor campanha do campeonato até o momento. Então, assim, gente, 19 pontos em 8 jogos. Doideira. Doideira. Eu acredito que nem o santista mais otimista esperava que o Santos fosse começar a temporada de uma forma tão surpreendente. Eu falei isso pra vocês em um vídeo passado, mas é que
Por mais que a gente teve reformulação no time, a gente sabia que não seria o mesmo time dos últimos 3 anos, que tava ali tropeçando, tropeçando, tropeçando. Ainda assim, a gente não tinha uma confiança que, meu Deus, será que esse ano vai? E, gente, até o momento tá indo. Até o momento tá indo. A gente não sabe se vai ser assim até o final. A gente não sabe até quando vai. Mas no momento tá indo. E eu tô muito feliz de ver o Santos jogar. Porque como eu já disse pra vocês aqui no canal, pelo menos nessa temporada a gente tá vendo que tem vontade. Tem vontade. Os jogadores que estão entrando em campo estão deixando tudo de si em campo. Até quando eles erram, dá pra ver que, cara, eles realmente se frustram. E muitas vezes a gente não conseguia ver isso no time do Santos. Era um time que muitas vezes andava em campo. Andava em campo. E hoje a gente consegue ver que os caras realmente estão dando tudo de si. E eu fico muito feliz de ver o Santos jogar dessa forma, porque agora de fato dá gosto de ver o time jogar. E eu, como torcedora, apaixonada por esse time, não podia esperar nada melhor. Então é isso, classificados para as quartas de final, mas a primeira fase ainda não acabou, a gente tem que continuar pontuando, porque, como eu já disse para vocês, pontuar é importante, muito importante lá na frente, na fase mata-mata, para decidir questão de mando de campo. Então, quanto mais alta na tabela a gente ficar, melhor vai ser a nossa chance de poder decidir jogos em casa. Comenta aqui qual a opinião de vocês sobre esse jogo, o que vocês acharam. Eu tô muito feliz. Se vocês são novos por aqui ou se vocês já me acompanham há algum tempo mais ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!